Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Estamos aí vencendo o mês de maio, minha gente. Dia 25, semana que vem estamos em junho, mês 6. Um ano que complicou a vida de todo mundo, né? O mundo está passando por uma situação adversa, complexa, né? A famosa pandemia, o Covid-19, coronavírus, que enlouquece tanta gente, né? Os governantes, as populações, os órgãos, né, de atividade sanitária, infectologistas, enfim, médicos. A saúde no mundo foi absolutamente afetada. Mas parece, oxalá, se Deus quiser, que a gente está virando, né? Girando, e daqui a pouco nós podemos, né, voltar a uma normalidade. Está começando a acontecer isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por exemplo, nós temos aí uma queda, né, na contaminação, que deixa todos os governantes otimistas, né? O segmento da saúde, e que assim a gente possa voltar o mais breve possível a todos com suas atividades, a garotada na escola, universidades, né, a economia, o comércio, enfim, tudo, né, os profissionais liberais que voltem às suas atividades de maneira gradativa, né? Os governantes estão fazendo assim, flexibilizando, né, de maneira muito equilibrada para evitar qualquer situação, qualquer crise que possamos ter que voltar, né, retroceder. Então, vamos com calma, vamos obedecer às determinações das autoridades sanitárias, dos governantes, para que a gente possa evoluir cada vez mais e sair desta areia movediça chamada Covid-19. Muito bem, vamos passando rapidamente pelo esporte, pelo futebol. Uma das principais notícias é o atacante Everton, do Grêmio, o Cebolinha, que pode ser negociado lá com o Napoli italiano. Não é certo ainda, o Grêmio pede mais valores, mais euros, e eu acho que é justo, é um atleta diferenciado absolutamente, é um craque, e o clube não pode se desfazer de um atleta desse quilate por valores inferiores, né? Tem que tirar partido desta negociação, daquilo que é absolutamente legal, né? Claro que hoje um clube europeu vem aqui com um valor, que é razoável, sem dúvida nenhuma, mas tenta levar, que o mercado futebolístico está completamente parado, então imaginam que aqui o pessoal vai se emocionar com cifras assim, mas o Grêmio, segundo todas as informações, lá do presidente Romildo Bolzan, dizem que o Grêmio quer mais, que o atleta vale mais. Vamos ver, vamos examinar aí se os italianos botam mais alguns valores em euros em cima da pretensão, né, do Grêmio Porto-Alegrense, o Bajares Foge. Silvas, com relação ao meu time internacional, infelizmente a gente tem que voltar, não é, Peroto, a um assunto desagradável aí, que foi o afastamento em definitivo do Vitório Pífero, do Pedro Afatato, dos quadros sociais do clube. Há uma discussão do quadro social ou do conselho, desculpa? Do quadro social. Ah, é? Foram afastados, desligados do clube total? Do clube total. E o interessante nessa discussão toda, eu tive inclusive analisando essa questão, porque eu discutia no sábado, inclusive com o Silvas. O Silvas me dizia, e é uma interpretação, conforme os estatutos do clube, que ambos poderão, num futuro recente, inclusive, em solicitando a nova inclusão como sócios do clube, se o presidente, na ocasião, aceitar, eles poderiam ser readmitidos ao quadro social. Eu continuo entendendo que não é bem assim, que isso é uma questão de interpretação. Primeiro, dá licença. Primeiro, o senhor é um advogado de altíssimo quilate, e o senhor deveria, como ex-conselheiro do clube, do Esporte Clube Internacional, ter examinado o estatuto. Mas essa informação é que o senhor se antecipou. Desculpe, justamente eu lhe peço excusas. Tá, não, é justamente o que eu ia comentar. Desculpe. Pelos estatutos do clube, o estatuto do clube não determina prazo. Não determina prazo. Isso não. Depende do presidente, Correto. Inclusive se houver a solicitação. Então, a letra fria da lei, dos estatutos, que é a lei, né, ele poderá ser readmitido se o atual presidente assim entender. Agora, o que eu continuo levantando a questão como discutível, porque uma vez que eles se tornaram inelegíveis pelos próximos 10 anos no clube... Isso é outra situação. É outra situação, mas olha a incoerência.
Se por 10 anos eles são inelegíveis no clube, por que tão logo expulsos do quadro social estariam sócios, retornando ao clube novamente? Não é? Admitidos como sócios. Exatamente. Mas ainda acho que essa questão estatutária aí é discutível e será discutida, sem dúvida, se eles pretenderem voltar. Que eu não acredito, não é? Eu diria o seguinte, duvido que num tempo mínimo de 5, 10 anos, algum presidente absorvesse a proposta de voltarem ao clube, porque esse presidente estaria numa contramão de todo um conselho que não deverá ser totalmente diferente do que foi agora na votação, porque tem conselheiros que ficam 10, 15, 20, 30, 40 anos, né, como titulares do Conselho Deliberativo. Então, daqui 5 anos, 10 anos, esse conselho não vai ser totalmente renovado, absolutamente. Pode ser renovado 10, 15, 20%. E eu acho que vai depender também, Zilba, também do caminho e do andamento do processo criminal, porque ele está respondendo lá por crime, os dois. Bem lembrado. Se lá for condenado, aí agrava ainda mais. Por isso eu digo, moralmente, o presidente fica muito comprometido em admiti-los como sócios, está compreendendo? É isso que eu digo, sob o aspecto político dentro do clube, inclusive. Mas que é engraçado, esse rapaz, o Vitório Pífero, ele se louva muito, e a sua defesa também, não é? Num passado também não muito distante. Campeão da América. Onde ele não só foi campeão da América, como ele foi campeão do mundo, à época na diretoria de futebol. Na diretoria, mas não presidente. Não presidente, mas como diretor de futebol do clube. Ele foi campeão da América e campeão do mundo. Então, alguém disse aí com propriedade, esse rapaz foi do céu ao inferno, né? Porque ato contínuo a essas glórias todas do Internacional e da qual ele participou, a sua diretoria entra nessa decadência moral aí, não é, de assaltarem os cofres do clube e sabe-se lá se com anuência ou não do próprio, não é? Vamos ver o que diz Valdir Bianchessi Júnior. Eu acompanho um pouco esse processo lá no início, desde a eleição, a última eleição desse senhor, né? Onde todos sabiam dentro do clube, a economia interna, de que havia problemas. Tá? E aí juntou em torno dele uma quadrilha e assaltaram literalmente o clube. Tá? Foi talvez a melhor atitude do presidente Marcelo Medeiros, quando eleito, até para se isentar, ele contratou uma auditora independente que fez um trabalho. As coisas eram tão aparentes, né, que a auditoria logo pegou detalhes sórdidos da gestão Vitório Pífero. Né? Bom, a partir daí, Ministério. Bom, o Conselho, aquela questão da economia interna. Porque, é possível que não tenha um clube da primeira divisão brasileira que não tenha passado por processo similar. Tá? Entretanto, o Internacional abriu e o Conselho... Aliás, o Internacional, Valdir, foi pioneiro em trazer isso a público, não é? Em revelar e discutir essa questão. Porque tu bem lembraste, a maioria dos clubes passaram por isso e botaram tudo para baixo do tapete. A famosa economia interna, né? Onde se imaginava que expor esse tipo de situação gerava um prejuízo para o clube, então os clubes administravam internamente e tocava a vida para frente. O Internacional fez isso. Bom, entrou o Ministério Público e aí, obviamente, entrou para dentro dessa situação, como disse o Perotto, né? Pelo menos o Vitório, o Afatato, essa turma pode ser presa. Tá? E será um exemplo nacional, acredito, né? A partir de então, porque logo em seguida a eleição, para que vocês saibam, que foi 2015, me parece, a eleição do Vitória, final do ano, 16. Poxa, não perco um tempo. Não, 14, 15, é só tu procurar saber quando caiu para a segunda divisão, foi um ano antes. Foi 16, a segunda divisão. Quem tem que fazer contas? Foi a pior volta, né, de um presidente. Né? Foi do céu ao inferno. Era um vitorioso e aí... Mas assim, o que acontece? Né? Nós, naquela época, a Lava Jato já fazia sucesso lá com o juiz Moro, né? E a gente pregava o meu grupo o seguinte: nós temos que ter uma Lava Jato dentro do Internacional. Tais eram as evidências durante a gestão de problemas seríssimos, que depois acabaram sendo comprovados.
Tá? E existia uma coisa, Uba, nos clubes, que tu deve ter passado, que é o seguinte: todo mundo que criticava era considerado secador da gestão. Tá? Então aí tu acaba tomando a pecha, eu me retirei, me afastei, mas infelizmente para nós, algum tempo depois, tudo aquilo foi comprovado e coisas além daquilo que nós imaginávamos. Né? Eu acho que isso faz um bem para o futebol brasileiro, isso vai fazer um bem para o internacional. Eu espero, sinceramente, né, que eles sejam responsabilizados criminalmente pelo que foi feito. Tá? E que, bom, de vida que segue, temos eleições, acredito que teremos eleições esse ano, uma nova diretoria. A diretoria do Marcelo não está sendo uma diretoria competente, vai acabar o seu ciclo de 4 anos sem ter conquistado um único título, tá? Mas faz parte do futebol. Em relação ao Everton, eu, como colorado, espero que o Everton vá para a Itália. Vai jogar na Europa, tá? Mas eu não tenho essa convicção e essa certeza. Perfeito. Tá, Peroto? Só um pitaco rápido no assunto do Everton, até porque tu fizesse a pré-eleição a respeito do Everton, né? Certamente tu ia entrar no Inter, e espertamente o Uba ele já desviou para o time dele, né? Ele é muito... Ele é um advogado, mas ele é um político também astuto, né? Então, só para dizer, o Everton, o Grêmio recusou por ele 40 milhões de euros, viu? 40 milhões de euros lá, antes da pandemia, lá atrás, né? E agora queria 30. Já está aceitando, talvez, no mínimo 25. Só que esses 25 milhões de euros, ele dá quase o que os 40 davam à época, porque houve uma defasagem muito grande em função da crise econômica mundial, o euro supervalorizou. Não, tem que ser o euro, tem que pegar o euro agora. Né? Agora é a hora de vender. E aí não se preocupa. Para não acontecer como Luana. Sim, e fique tranquilo, Valdir, que já está prontinho no partidor. O substituto. O substituto. Esse. Vocês enlouquecem. Lembra do Pedro Rocha? Saiu o Pedro Rocha, veio o Everton. Aquilo lá é uma usina de craques. Por isso que o Grêmio está bem de dinheiro, sério. Vendeu bem. Só para saber quem é o substituto? É o Ferreirinha? PP. Ah, PP. É uma pergunta de um telespectador aqui, se Sérgio Peroto hoje esteve em alguma atividade especial, algum exame? Eu tive 2 atividades. A primeira é vir no programa, que para mim é uma honra, vendo da melhor maneira que eu posso. A segunda, eu fui fazer aquele exame que tu me disseste no bastidor ali. Passou no exame, então, bonito desse jeito. Passei. E o coronavírus deu negativo. Espetáculo. Tá bonito, Peroto. Muito obrigado. Tá bonita essa gravata. É por causa da sua companhia aqui. Muito bem. Vamos adiante. Nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, né? Nós estamos aqui no 24 e 524 em HD da Claronet. Nos principais, nos mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul, está aí a nossa grade de programação. Estamos aí também no planeta afora, no mundo afora, nas plataformas digitais, em rdctv.com.br, também estamos aí no YouTube em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Nós estamos aqui com patrocínio do Grupo Zafari, 85 anos, Supermercado Zafari, Zafari Bourbon e também do Banrisul, o grande banco do Sul. O Banrisul, que é o banco de todos nós gaúchos, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. E eu digo mais para vocês, olha aqui, com o Banrisul Digital, você gerencia a sua conta onde estiver. É um negócio fantástico. E o Banrisul tem as taxas mais civilizadas do mercado financeiro. Você tem que conferir, seja a pessoa física, pessoa jurídica, consulte todos os produtos do Banrisul e você vai ser contemplado. E o Banrisul está estendendo a mão nesse momento de crise, de complexidade financeira. As pessoas estão trabalhando, o comércio teve aí um período muito grande parado e está em reativação. Então, muita gente, muita empresa, muito comerciante, muito empresário com dificuldades financeiras. Mas está aí o Banrisul, o nosso banco, o banco da nossa terra, para estender a mão para você. Consulte o seu gerente de conta, seja pessoa física, pessoa jurídica. Dá uma olhada aí, minha gente. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Vamos adiante falando do CIE do Rio Grande do Sul, o Centro de Integração Empresa-Escola do Estado Gaúcho, que é referência nacional, por toda a sua gestão, sua organização, sua dimensão, sua estrutura.
é exatamente um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Esse é o CIEE do Rio Grande do Sul. É o CIEE cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, especialmente jovens. Tem para idosos, tem programas do CIEE, né? Tem núcleo de atendimento socioassistencial, tem socioeducativo, tem programa Cidadania e Talento, grupo de convivência para idosos e programa de assessoramento. Mas os jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, fazendo seus estágios, passam pelo CIEE e acham normalmente o seu melhor rumo para a sua atividade profissional futura. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Voltamos aqui na atividade, vamos adiante falando aqui exatamente e rapidamente, sabe de quem? Tá perdido aqui. É Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, minha gente. Termoacústicos, são vidros, laminados, são fechamentos sacadas, instalações comerciais, são boxes para banheiros com película de segurança, divisórias de vidro temperado, é um negócio fantástico. Utilize isso na sua empresa, até na residência, né? Luminosidade, ambientes amplos, e sai a alvenaria, sai o gesso acartonado, só o vidro temperado. É fantástico. Também temos aí tampos de mesa, espelhos, vidros impressos, lisos, tudo isso é Vidrobox. Então, pensou vidros para a construção civil, Vidrobox, Blindex, telefone 51-3302-4343 e o site é vidrobox.com. Minha gente, nós vamos falar aqui mais uma vez do barranco. O barranco foi, eu diria, penalizado, né, por uma situação extremamente infundada, porque a empresa Barranquinho, ela é uma das mais organizadas e faz parte do bojo, né, da filosofia dos seus sócios, Elcio Furini, Chiquinho Tasca, Elmar Tasca, exatamente ser uma das casas mais qualificadas em gastronomia. Atende todos os requisitos, quesitos, né, de forma absolutamente legal, exigidas pelos vários órgãos de fiscalização, e também no atendimento ao conforto dos clientes que frequentam o barranco. Então, o barranco, eu digo, foi penalizado numa situação agora de volta às atividades, por uma imagem que eu diria até que foi distorcida, que levou assim, a situação do barranco a dizer que Barranco Verde Vida, uma empresa Verde Vida. Então, o barranco está perfeitamente adequado a todas as exigências de decretos, seja do governo do estado, seja da prefeitura municipal. Então, olha aqui, a Churrascaria Barranco ressalta compromisso com a segurança e a saúde. O restaurante adotou todas as medidas e protocolos para a reabertura do atendimento presencial. Está tudo dentro dos padrões. Tem 51 anos o barranco. Não é brincar com a sorte, né, minha gente? Churrascaria Barranco é um dos mais tradicionais restaurantes da capital gaúcha. Ele vive agora o desafio da reabertura gradual dos seus espaços após a paralisação ocasionada pelo coronavírus. Então está aí o barranco, comandado por Elcio Furini, Chiquinho Tasca, grandes empresários, que têm a satisfação, o prazer de contemplar os seus clientes com tudo que há de melhor. Seja lá no ambiente sanitário, nos banheiros, né? Seja no ambiente interno, climatização, televisores, tudo dentro de um regramento absolutamente qualificado. Higienização absoluta, independente do Covid-19. O barranco sempre primou pela higiene, né, na casa, no restaurante, assim como no próprio barranquinho. Então, ele está... Olha aqui, outra coisa. Segundo os sócios Elcio Furini e Chiquinho Tasca, a lotação foi reduzida para menos de 40%. O barranco detém 750 lugares. 750. Ele está trabalhando hoje com 280 lugares. Uma redução de 60%. Todas as mesas foram afastadas para obedecer o distanciamento mínimo previsto. Tudo de acordo com o que determina o decreto municipal do prefeito Nelson Marquesan Júnior, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Dizem os sócios, estamos fazendo todo o possível para garantir a segurança dos clientes e colaboradores. Então, minha gente, está tudo sob controle. Eles não têm nenhum interesse
em não contemplar as exigências, né, das autoridades sanitárias. São ambientes arejados, espaços estão todos constantemente higienizados, com as linhas de protocolo de saúde, maçanetas, corrimões, tá? Áreas comuns, tudo isso é limpo de meia em meia hora. Chega a ser, às vezes os clientes chegam até a ficar espantados, que é demais, é capricho demasiado, mas está tudo de acordo, né, para combater qualquer tipo de contaminação. Então, está aqui o próprio Bajares Forja, que esteve comigo lá ainda semana passada, nós estivemos lá no Barranquinho 2 vezes. Na quarta e na sexta-feira. Na quarta e na sexta-feira. Está a pleno, os clientes satisfeitos, os funcionários todos adequadamente preparados, com máscaras, mais esse tipo de máscara aqui, que é do Bajara, que é essa aqui. Então, mais a máscara, né? mais esta aqui, e tudo, né? A higienização de cardápio, das mesas, distanciamento, enfim, tudo que pode se estabelecer segurança. Os empresários titulares do Barranco, Elcio Furini e Chiquinho Tasca, estão absolutamente adequados, enquadrados e estabelecendo. Não pode funcionar fora de qualquer padrão que determina o decreto. Então, proteção de acrílico, que é essa aqui que eu mostrei para vocês. Então, essa fotografia que circula nas redes sociais, na imprensa, tirada de um ângulo desfavorável, onde muitas das ações de precaução adotadas pelo restaurante. Segundo o sócio, a imagem não condiz com a realidade do estabelecimento. Fazemos um trabalho sério e cuidadoso, reconhecido no Brasil inteiro. Jamais colocaríamos nossos clientes em risco. Jamais. Sempre prezamos pela qualidade dos alimentos e do atendimento. E agora esse compromisso está reforçado, apontam Elcio Furini e Chiquinho Tasca. Então, olha aqui, vai para o Barranco tranquilamente, que o Barranco está adequado a qualquer exigência que você possa imaginar. Tá? De forma séria e responsável, vamos continuar o nosso trabalho, dizem os proprietários, juntamente com os próprios colaboradores, seja lá cozinheiros, assadores, garçons, manobristas, todo mundo está absolutamente adequado a qualquer situação imposta por determinações de autoridades sanitárias, para não ter nenhum risco, e o Barranco não tem nenhum interesse em não contemplar as exigências das autoridades. Absolutamente pelo contrário. 51 anos é uma casa que sempre ofereceu o máximo para seus clientes, assim como o próprio Barranquinho. Isso, Bajara. Isso aí. Silvas, hoje, ao longo do programa, nós temos diversos assuntos, não é, Peroto? Hein, Valdir? Nós temos que discutir politicamente a revelação do vídeo, aquele da famosa reunião do dia 22 de abril. Nós temos que discutir Sérgio Moro, nós temos que discutir STF. Tem assunto. Né? Assunto bom, né? Mas eu queria, Silvas, eu gostaria de começar pela minha área, pela nossa área, né? pelo STF. O STF os ministros do STF estão desafiando os astros. Mas pode levar um tombo. Essa brincadeira está indo longe demais. Pode custar muito caro isso aí. Para o próprio país. Se a gente voltar um pouquinho o filme, começou com aquele absurdo do Alexandre de Moraes. Né? Nomeação do superintendente da Polícia Federal, uma prerrogativa do presidente da República, que ele vai lá e diz que não pode fazer. Isso é. Absurdo total. O presidente humildemente acatou. A meu juízo, não deveria ter acatado, mas acatou. Ato contínuo, o que é que o decano, Celso de Mello, que já foi chamado na época do Celso Ramos, eu não sei se a gente pode dizer nome feio aqui, se pode ou não? O presidente diz. O Saulo Ramos, lá nos primórdios, diz que o Celso de Mello era um juizinho de merda. Expressão dele. Uma advogada na tribuna hoje repetiu isso reiteradas vezes. Juiz de merda. Ela dizia, eu utilizando a minha prerrogativa, né, de imunidade aqui, vou repetir. Repetiu 3 vezes. O que o Celso de Mello faz? Comete o segundo desatino do STF. Ao invés de selecionar na fita o que realmente interessava ao inquérito que estava sendo realizado, ele divulga e permite, não é, a divulgação na íntegra de uma reunião de Estado, de uma reunião do presidente da República com seus ministros. Monocraticamente. Monocraticamente.
O absurdo é tão grande que o próprio presidente já está dando o recado para ele com o artigo 28 do Código Penal, né, que responsabiliza criminalmente essa ordem dos Celso de Mello. Não bastasse isso, ele comete o terceiro desatino, que é ouvindo a Procuradoria-Geral da República quanto à apreensão do telefone celular do presidente da República. Ora, convenhamos, o telefone celular do seu Adélio, esfaqueador, continua em sigilo até hoje. E dos advogados não também. é? E dos seus advogados da mesma forma. O do presidente da República, ele tem a coragem de perguntar à Procuradoria se pode recolher. Aliás, não foi permitido sequer que identificasse de onde que tirou dinheiro para pagar os advogados. Foi. Não permitiram. Exatamente. Aí o que acontece? O nosso general, meu nome dele, o baixinho, o Heleno, nosso general Heleno emite uma nota, não é? Séria, não estava brincando, dizendo, olha aqui, ó, vamos parar com isso porque chega, né? Já deu, as consequências aí serão imprevisíveis. No que ele foi secundado pelos demais generais do Exército, pela academia deles, todo mundo apoiando. Muito bem, eu estou fazendo todo esse relato para chegar num ponto que nós precisamos esclarecer. Dentre todos esses episódios, se fala muito no artigo 142 da Constituição da República. Qual seja, os poderes são harmônicos entre si, os três poderes, em havendo questões que envolvam, não é? Questões institucionais entre os três poderes, o presidente da República pode invocar esse artigo 142 e pedir a intervenção das Forças Armadas. Só que é bom que a gente explique, porque o leigo não sabe e nem tem obrigação de saber. Esse artigo 142 da Constituição ele é específico. Não é? Ele diz que as Forças Armadas poderão intervir para restituir a lei e a ordem, mas em casos específicos. E esses casos específicos, para mim, nós já temos de sobra. O presidente só não faz porque não quer. Ou seja, qualquer desatino que volte a praticar qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente invoca esse artigo 142, as Forças Armadas vão intervir, o que faz? Não fecha o Congresso, né? Destitui os 11 ministros que estão lá no Supremo, nomeia outros 11 ministros e volta tudo à normalidade. Não é o uso desse artigo 142 e a intervenção das Forças Armadas não significa em momento nenhum o que muita gente apregou aí, vai haver intervenção militar, golpe, escambau. Não tem nada disso. Não há nenhum. Restituir a normalidade. Restituir a lei e a ordem. Ponto. Depois nós continuamos com os outros assuntos. Para mim, Vou aproveitar nessa mesma linha do UBA para deixar os palavrões de Sérgio Moro para depois, só para esgotar esse teu assunto que está bem levantado. Acho que é um viés do todo. Isso aí. A gente viu o quê? No respeito à instituição e dentro dessa tua linha, UBA, de independência e harmonia entre os poderes. Tudo que o Bolsonaro mandou para o Congresso, agora para essas coisas estão se ajeitando, pegar o Congresso também, pegar o Judiciário, ele era colocado no segundo plano. E não é porque houve intempestividade, porque o presidente é um pouco atabalhoado. Não, o Sérgio Moro estudou durante tanto tempo e mandou o projeto de lei da segurança. O que o César Maia disse lá, aliás, o presidente da Câmara, copiou, colou. Isso é um projeto, ele tripudiou em cima daquele projeto, acabou com aquele projeto, que nem era diretamente do Bolsonaro. O Moro trouxe. Então, qualquer um. Então, o próprio Legislativo já começou a ferir essa harmonia independente dos poderes, inviabilizando a governança federal. O Judiciário não faz diferente. E tu elencou vários pontos ali. Não precisa nem repetir, porque tu pegou todos eles atentado contra a harmonia entre os poderes, sem dúvida nenhuma, Uba. Tanto que o Marco Aurélio,
Ele veio de público e disse... Opa, Olha um pouquinho, está exorbitando. Pelo menos deveria levar isso para o pleno, com aquele jeito dele. Você não confia na sua Suprema Corte? Não é assim que ele diria? E aí tocou especificamente, e a questão que ele aventou a possibilidade do sigilo do telefone. Isso é uma coisa que não pode também. Então, o próprio Marco Aurélio colocou panos quentes e disse, olha, Celso de Mello exorbitou. Agora, temos que descobrir o que esses ministros estão querendo na verdade. Porque é um fogo cruzado, um fogo cerrado para inviabilizar o governo. É uma coisa quase que pessoal. Tu pode pegar um ministro, ele não se dá por impedido, e foi o quê? Ele foi padrinho de casamento do filho do camarada que ele deu um habeas corpus. Aí o Barroso vai dizer que lá tem uma fila para pedir habeas corpus no Supremo, no cada gabinete de ministro. Então está nesse desmoralizado. Tem que restituir a ordem, eu também acho. Fala, Valdir. Eu concordo. Né? E está claro, através da reunião aí do dia 22, lá, reunião ministerial, que é consenso, né, na alta cúpula do governo, ali entre o presidente e os seus ministros, o total desconforto em relação às atitudes e ações do STF. Tá? Naquela reunião, inclusive, eu fiz questão de olhar ela detalhadamente, na sua íntegra, quase 2 horas de reunião. Eu só senti a falta da fala, né, do ministro Mourão, de todos, eu acho que foi o único que não se pronunciou, e que, sabidamente, dentre todos ali, talvez o que tenha um acesso, né, mais frequente junto aos militares. Né? Mas eu concordo, o STF vem há horas fazendo, não foram essas 3 ações que o Uba, né, brilhantemente colocou, mas a gestão Bolsonaro o STF vem se notabilizando por fazer coisas que nem não deve fazer, que não pode fazer. Muito bem, vamos adiante. Hoje é um dia importante no Estado Gaúcho, é o Dia da Indústria. Dia da Indústria. Indústria, né, que promove divisas, né, concede o emprego, tributos, né, é um espetáculo. Então, e nós temos uma indústria pujante aqui no nosso estado, apesar da queda do nosso estado em relação ao continente chamado Brasil, nós tivemos uma queda, o nosso estado caiu muito, né? Mas estamos aí esperançosos por uma recuperação de espaço, né, na economia de estados do Brasil. As autoridades, os empresários estão trabalhando muito, muito nesse sentido. E daqui a pouco, oxalá, a gente volta a ter o espaço no cenário nacional que nós sempre estabelecemos, ok? Também no campo político, também nós temos que crescer mais. Nós tínhamos muito espaço político e hoje não estamos tendo mais esse espaço. Perdemos muito terreno. Mas o que importa é o Dia da Indústria hoje. Então, os cumprimentos a Gilberto Petri, presidente da Fiergs, em nome do Gilberto Petri, presidente da Fiergs, grande figura, querido amigo. Estamos homenageando todas as indústrias e os industriais do nosso estado, né? Como eu digo, né, esse segmento pujante que gera economia, gera empregos, gera tributos. Né? E então, os parabéns ao Dia da Indústria, a todos que trabalham, labutam e fazem esse espaço cada vez crescer mais. E também hoje é dia ímpar, para mim e para o Silvio Lopes, jornalistas que muito tempo atuamos no Jornal do Comércio. Eu trabalhei lá 21 anos. Hoje, o Jornal do Comércio, o grande jornal dos gaúchos, o melhor jornal do Rio Grande do Sul, um dos melhores do país, um jornal de transparência absoluta, sem tendências ideológicas, com a notícia absolutamente pelos todos os ângulos. Ele comemora 87 anos. Hoje, a empresa é presidida por Mércio Cláudio Tumeleiro, grande figura, meu querido amigo. E, então, os cumprimentos ao Jornal do Comércio, todos os seus colaboradores, seus fundadores, né? O querido Genor Jarros, dona Zaida Jarros, todos aqueles que passaram pelo Jornal do Comércio, né? Genorzinho, Cristina, Valéria, Mércio Tumeleiro, hoje presidente da empresa, está aqui o melhor jornal, um dos melhores do país e disparado o melhor do Rio Grande do Sul. Está aqui, 87 anos comemora, e como eu digo, eu e o Silvio Lopes, que labutamos lá por larga data, nos inserimos nessas comemorações com muito orgulho dos 87 anos do Jornal do Comércio. Cumprimentos a todos os colegas que estão hoje labutando, trabalhando, fazendo esse jornal espetacular, né? E ao Giovanni, né, que é diretor de operações,
e ao Mércio Tumeleiro, que é o presidente da empresa, os nossos cumprimentos pelo crescimento vertiginoso do JC, Jornal do Comércio, o Jornal de Economia e Negócios do Estado do Rio Grande do Sul. Está aqui o registro. E fica também meu nome e do Silvio Lopes, que atuamos lá por larga data. Tá bom? Silvio, Oi. só fazer uma observação. Traz hoje o encarte, bem lembrado por ti, a questão do Dia da Indústria, né? Os cumprimentos aí à diretoria da Fiergs, aí, presidente Petri. E tem uma entrevista do governador que eu acho que é bem interessante, assim, o governador que prometeu, né, não renovar manter a intenção de manter redução do ICMS. ICMS. É difícil isso aí. Eu acho muito difícil. E ele está dizendo que o governador reitera compromisso. Manchete do Jornal do Comércio hoje. Exatamente. Vamos e é ver louvável, o nosso... né? Porque isso prejudica a competitividade. Essa manchete aqui, doutor. É isso aí. Então, o Eduardo Leite, governador de todos os gaúchos, está aí dizendo que ele mantém a intenção de reduzir o ICMS em 2021. Então, é bonito, porque é difícil, os governantes estão sempre ansiosos por divisas, compromissos, né, sempre demasiados, funcionalismo, investimentos, infraestrutura, né, as despesas fixas do Estado. Então, não é fácil não aumentar tributos e reduzir tributos, o ICMS, que é o grande alavancador, né, da economia, do caixa do Estado. E está aí o Eduardo Leite, governador do Estado, dizendo que não pretende fazer isso, vai reduzir. Muito bem. E tem um problema muito sério nisso daí. Bom, primeiro, de fazer um parênteses, Jornal do Comércio. Quando eu estava na FAMURS, que eu estive lá por 30 anos, eu seguidamente ia visitar a cada diretoria nova que assumia na FAMURS, nós íamos visitar, éramos recebidos pela Zaida Jarros. Uma simpatia muito querida. Querida demais. Muito. E nesse ponto, o Jornal do Comércio sempre se manteve isento. É um dos poucos órgãos que se mantém isento sempre, passando governos, tendências e tudo mais. Nota 10 e meus cumprimentos também ao jornal. Nessa questão do governo não abrir mão, Silvas, é uma pena, mas é sintomático. Primeiro, 25% do ICMS, os municípios pertencem aos municípios, são sócios à razão de 1/4. Então, se tudo que faz aqui em cima com relação ao ICMS reflete lá nas prefeituras. Então, ele não pode abrir mão dessa receita da noite para o dia, tem que ouvir os prefeitos que são, como eu disse, sócios do ICMS. Segundo, a máquina pública, isso vale para o Estado, vale para os municípios, e todos os estados da federação, elas estão inchadas. O Estado brasileiro ele é inchado, ele cresceu vertiginosamente. Não há lugar, não há saída. Estão parcelando o salário porque não tem mais dinheiro. Chegou ao gargalo. Então, é difícil reduzir o ICMS de uma hora para outra. Só que tem que ter criatividade. Dizem que 40%, Valdir, dos tributos são sonegados. E quanto mais você arrocha, mais as pessoas fogem para a informalidade. Então é preciso ampliar a base para que mais pessoas paguem menos, diminua a sonegação e com criatividade a gente consiga aumentar a receita sem esgualepar ainda mais os empresários que não suportam mais. Agora, Peroto, só para ir ao encontro do que tu diz, que os municípios obviamente são sócios, né, do ICMS do Estado, e são de fato, né? Entretanto, na verdade, não seria reduzir o ICMS, seria voltar ao ICMS original. Mas se acostumaram, né? Se acostumaram. Estiveram todo o tempo, porque isso de gestão Sartori, no início de 2015, certo? Tiveram todo esse tempo para se reestruturar, se organizar. Né? A quem não fez, e eu acho louvável que o governador queira cumprir com um compromisso de campanha. Né? Um país onde as pessoas na campanha falam uma coisa e depois, durante o seu mandato, fazem coisas completamente diferentes. Agora ele condiciona, para quem leu a matéria, uma coisa importante, que é a aceitação pelo governo federal da negociação da dívida do Estado, tá? Que também não é uma tarefa simples. Muito bem, vamos adiante? Fala. Valdir, Valdir. Tu acabaste de dizer que na campanha diziam uma coisa e depois faziam outra. Eu diria, faziam. Certo. Que bom, né? Nosso presidente não faz. Nosso presidente, aliás, estão tentando de todas as formas impedir que ele faça, não é? Tudo que prometeu na campanha. Ele cumpra, né? Até agora ele não se desviou nem um minuto. Mas eu queria, antes de continuar em Brasília, Silvas, me solidarizar também com os cumprimentos ao Jornal do Comércio, aos seus jornalistas, seus funcionários, e mandar um grande abraço ao meu amigo e confrade Mércio. Mércio Cláudio Tumeleiro. Mércio Cláudio Tumeleiro. Mercinho. Mercinho, presidente do Jornal do Comércio. Cumprimentos, Mércio. Braço grande.
Ok, vamos adiante falando que estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafari 85 anos, Hiper Zafari Bourbon, Supermercados Zafari e Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos adiante falando em Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária e também de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. A Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Se você, chefe de família, especialmente, não tem um plano de previdência complementar, comete um equívoco, porque na hora de uma grande necessidade você precisa de ter aí um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, porque ela é uma empresa genuinamente gaúcha, centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Horta 65, Centro Histórico. O telefone é o 51-32-28-1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E a Cobase segue bombando e dando todas as dicas para os seus clientes. A Cobase sempre visando preservar a saúde de seus colaboradores e clientes, além de garantir o acesso aos produtos necessários para a nutrição, saúde e bem-estar dos animais de estimação, tomou várias medidas em relação a esta pandemia débil que assolou o mundo, né? Olha aqui, você entra no site da Cobase, que é o cobase.com.br, e você vai ter todas as informações de como proceder em compras, ir a lojas, os shoppings estão abrindo, por exemplo, Barra Shopping está lá bombando já a loja da Cobase, ali na Diário Notícias 300. Então, você tem já todas as condições de buscar todos os mantimentos, tudo que você precisa para o segmento PET, né, nas lojas da Cobase. E pode entrar, então, sempre em contato com o cobase.com.br. Aí você está muito bem informado. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. Aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. E o site é auxiliadorapredial.com.br. Exemplar carteira de aluguéis, de administração de condomínios e compra e venda de imóveis. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E a Olina está aí, né, minha gente? Esse final de semana, muita gente utilizou a Olina, né? Está voltando às atividades gastronômicas, o pessoal além da restaurantes, já fazendo uma artezinha gastronômica. E daí se bateu aquele desconforto, Olina, essência de vida. Auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão e também devolve o ânimo e bem-estar natural. Laboratório VESP produz Olina, Laboratório VESP que tem 103 anos. Um laboratório singular, modelo padrão nacional, com sede em Canoas. Então, bateu aquele desconforto, Olina, essência de vida. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água ou açúcar, sem conservantes, é a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido, Sucos Petri. Muito bem, fala Valdir Bianchessi Júnior. Essa reunião, Silva, que fez muito bem para a economia nacional. Já Sim. na sexta-feira, a Bolsa de Valores e a Bolsa subiu, ela que vinha num desempenho oscilante, o dólar baixou, ele que vinha subindo. Hoje se repetiu, a Bolsa subiu bastante, aí, próximo aí dos 4%. O dólar baixou, me parece que pouco mais de 2% novamente. 5,40 está o dólar. Então estava chegando... A Bolsa subindo, há expectativas que o dólar, num tempo razoável, vá a 4,50. Mas assim, é o início, talvez, de um processo, porque assim, o Bolsonaro disse na reunião algumas coisas que foram muito interessantes. Ele disse que o governo dele tem alguns princípios. Tá? Então, ele falou da liberdade econômica, ele falou... Tem o discurso dele, né? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu acho. Tá? Então, eu acho que assim, isso gerou uma tranquilidade num mercado absolutamente estressado por conta da questão do coronavírus e de outras coisas. Né? Então, a gente começa a ver um movimento, parece que começa a ver situações, né, não tão claras, parece que começam a se esclarecer. Tá? Isso tem um impacto altamente positivo, terá um impacto altamente positivo para a economia nacional. A própria manifestação do Paulo Guedes dentro da reunião é uma manifestação para acalmar a economia, para dizer que as coisas, a partir de agora, elas começam a ter um caminho, elas começam a ter uma direção, elas começam a ter uma diretriz.
e a diretriz é uma diretriz de mercado. Então, eu espero que isso se mantenha. Eu espero, de fato, que tudo aquilo que foi dito na reunião, né, em determinado momento, o ministro Paulo Guedes disse o seguinte: olha, eu falei com o ministro da Economia dos Estados Unidos, eles têm bilhões de dólares a serem investidos nos Estados Unidos, desde que eles tenham segurança jurídica, que é um dos pontos que vem sendo debatido, a insegurança jurídica que gera dificuldade de ingresso de mais investimentos no país. Tá? Fala-se daquele projeto de infraestrutura, quer dizer, alguns bilhões também colocados no sentido de gerar, né, um ambiente, né, estrutural viável aos investimentos internacionais. A gente sabe que nós temos alguns gaps ainda, tanto na parte de energia, infraestrutura de logística, de estradas, portos, aeroportos, assim por diante. Então, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho a capacidade de fazer uma avaliação política, mas, do ponto de vista econômico, a reunião foi um completo sucesso. Pô, e agradeço, né, ao ex-ministro Moro, que fez tanto esforço para que fosse divulgado a reunião na sua íntegra. Tá? Foram cortados ali alguns pequenos cortes, notadamente ficou claro quando se falava mal da China. Tá? Há um incômodo do governo brasileiro em relação, talvez os governos do mundo, em relação ao que aconteceu com a China. Só que, num determinado momento, o ministro Paulo Guedes disse o seguinte: olha, a gente tem que ter cuidado, porque para cada dólar que a gente vende de produtos para os Estados Unidos, nós vendemos 3 para a China. Então, tem que aguentar os chineses. É verdade. Rogério Forja. Valdir, em segurança jurídica, aí nós vamos voltar de novo para a vala comum, não é, Peroto? Em segurança jurídica, a única insegurança jurídica hoje que se manifesta no Brasil é oriunda do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Não é do governo. O Supremo é que gera que está causando isso, sem dúvida. Olha aqui, ontem nós assistimos em Brasília, e eu me revolto que a grande imprensa não divulga e não mostra. Ontem nós tivemos em Brasília uma das maiores manifestações públicas que já se fez, e principalmente neste governo, em apoio ao presidente Bolsonaro, não só através dos carros, que as visões que eu tive assim eram um mar de automóvel tomando conta das ruas de Brasília. E depois aquela multidão toda na frente do Palácio e na Praça dos Três Poderes. E diga-se de passagem, gente vindo de diversos estados do Brasil, não eram só brasilienses que estavam lá. E ainda, diga-se de passagem também, que não tinha nenhum pão com mortadela lá, não é? Pois é. Como acontecia na época do Lula, que botava o MST e os pão com mortadela para lotar as reuniões deles e dar público. Todo esse povo que estava lá ontem, ninguém estava contratado e nem ganhando nenhum tostão. Estavam lá em apoio ao presidente. Militância. E militância, e contrários ao Supremo Tribunal Federal. Todas as faixas que tinham lá, todas eram contra o Supremo Tribunal Federal. Eu fico pensando, teriam coragem os nossos nobres ministros de saírem na rua hoje? Mas depois há tempo que não conseguem. Nem no aeroporto eles se atrevem. Eles já estão cavando um espaço especial para embarcarem e ficarem direto dentro do voo. Se é um voo doméstico, eles não têm como ir para uma executiva, né? Aí eles ficam no meio do povo. Que vão sem volta. Olha que tristeza, hein? Agora, diferente do nosso presidente, que sai e abana para o povo todo lá, vai comer cachorro-quente, tomar Coca-Cola. E eles enlouquecem, né? Eles ficam loucos, ficam doidos. Não é fácil. Vamos adiante falando de CCG Saúde. Esse é forte demais, é genuinamente gaúcho, absolutamente gaúcho, né? O CCG Saúde, que é espetacular.
Vamos adiante, então? O CCG Saúde sabe que você não pode esperar. Por isso, implementamos o serviço da telemedicina. São consultas através de videochamadas com profissionais das mais variadas especialidades. Uma equipe pronta para oferecer o cuidado necessário no conforto da sua casa. Isso é que é importante, no conforto da sua casa. Não saia sem entrar em contato com o CCG Saúde, tá, minha gente? Confira mais em centroclinicogaúcho.com.br. Então, você tem qualquer problema em casa, com os seus filhos, a esposa, você mesmo, não adianta sair correndo, não adianta se estressar. Vai, claro que é preocupante, mas vai fazer o contato. Está aí o número também, o 0800, aí no seu monitor, 0800 888 9599, ou o site centroclinicogaúcho.com.br. E aí você vai ter as orientações absolutamente legais de como proceder em qualquer situação emergencial aí no seio familiar, tá ok? Assim funciona o CCG Saúde. Preocupadíssimo com você, mas não quer que você corra nenhum risco. Vai direto, né, a fazer o que tem que fazer pela orientação do CCG Saúde. Tá ok? Muito bem. Vamos adiante falando também de Vinhos do Mundo Importadora, que é a maior importadora de vinhos do Brasil. Você faz um tour pela Europa, passeando nas lojas de vinhos do mundo. Olha aqui, ó. Você sabia que dá para curtir uma experiência única visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de Porto Alegre? Como é que você faz isso? Visitando as lojas Vinhos do Mundo Importadora. Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe uma das lojas Vinhos do Mundo e viva estas sensações. Você está vendo aí a loja para fazer as suas compras com tranquilidade, estacionamento e segurança, da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta. Agora nós vamos para a loja da Alameda Alípio César, também com estacionamento, tudo espetacular, número 203, bairro Boa Vista, quase esquina com a Nilo Peçanha. E daí nós vamos então para a Avenida Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus, estacionamento, segurança e os grandes rótulos, normalmente em grandes promoções. E um atendimento singular, né? Só gente competente, capacitada para orientá-lo nas compras que você quer fazer de vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen, equipamentos para a sua adega, né? Tudo de bom em Vinhos do Mundo Importadora. Telefone também, 3012 8090. 3012 8090, tá bom? Te liga que é bom demais. Muito bem. Pajara, fala. Eu não quero me tornar chato aqui, só falar de STF, hein, Peroto, hoje. Mete bala. Mas eu preciso, antes de mudar de assunto, dizer mais uma coisa que não me sai da cabeça. A Constituição diz que todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Correto? Perfeito. Muito bem. Todo poder emana do povo. Aí alguém disse essa semana, que poder tem esse STF e os seus ministros contra um presidente da República que teve 58 milhões de votos e um ministro do STF tem um voto. Sim. Ele só tem um voto, que é o presidente da República que escolhe para colocá-lo lá. E como é que quer confrontar poderes agora, hein? Muito bem. Vamos mudar de assunto. Cloroquina e hidroxicloroquina. Esse assunto já foi, voltou. Agora está vendo hoje a Organização Mundial da Saúde condenou a política aí de 47 países que estão usando a cloroquina e hidroxicloroquina, dizendo que em estudos recentes e testes recentes que foram feitos, teria restado provado que a cloroquina, os efeitos colaterais da cloroquina seriam muito prejudiciais à saúde, por isso não recomendava. E aí vi dizer que teria sido, isso eu não tenho essa informação, se vocês têm, me ajudem, que no Brasil teria sido proibido o uso da cloroquina. Eu não tenho confirmação disso. Aliás, eu Só vou te dizer o seguinte, da OMS. Até o final da tarde, essa notícia seria uma notícia bombástica, né? Eu não vi nada. O PSOL entrou com um pedido no Supremo que não se manifestou ainda. Tudo que o Bolsonaro quer, os partidos de extrema esquerda vão lá fazer o contrário. Então, se quiser liberar a cloroquina, Bolsonaro tem que ser contra. Aí, num instantinho, libera.
Vocês viram, falando em cloroquina, me lembrei, vocês viram, olha, eu passei a admirar esse sujeito, viu? A admiração que eu não tive durante os 30 dias em que ele foi ministro da Saúde, o Nelson Teich, aquele, eu estou tendo agora pela postura desse cidadão. Integridade, né? A integridade desse sujeito é algo. Ele deu 2 entrevistas esse final de semana, e para emissoras assim, tipo Band News e tipo Globo News. Na Globo News não podia ser diferente. Queriam né? sangue. Queriam sangue, lógico. Mas olha, encurralaram esse sujeito de todas as formas para que ele falasse mal do presidente e que criticasse a saída dele, etc, etc. E ele disse categoricamente brabo: eu não vou falar mal do presidente. Que bem feito. E em nenhum momento ele fez nenhuma crítica ao presidente da República, enquanto ministro da Saúde. Ao contrário, ele elogiou a postura do Bolsonaro e do Palácio do Planalto em toda essa pandemia. Eu passei a admirar muito esse Nelson Teich, viu? Agora, a questão que tu disseste antes, Ubajara, a respeito da manifestação forte que houve em Brasília, sem precedentes, e que a extrema imprensa não divulgou nada, não precisa mais. Graças a Deus não precisa. Primeiro que o pessoal está largando a Globo. Segundo, que as mídias sociais, você pega um ministro, o presidente eu nem falo, tem 1,5 milhão de seguidores, 2,5 milhões de seguidores no Twitter, no Instagram. Então, quer dizer, você dá um clique aqui, o Brasil todo já sabe. Isso aí é o catálogo do teu estabelecimento? Deixa eu ver. Isso aqui é uma concorrência. É, concorrência. E só deixa eu dar um pitaco no que o Valdir falou lá, que é bom para a economia. Tu quer falar sobre isso? Não. Concorrência não pode. Não. Sanduíche com mortadela lá. O Valdir, que foi bom para a economia, a divulgação da reunião. E foi bom para a política também, Valdir. Sim. Porque, primeiro, não encontraram nada, Ubajara. Não encontraram nada. Aí destacaram o quê? Palavrões do presidente, que é um bom sinal. Segundo, que na essência, nas entrelinhas e fora das entrelinhas, o que a gente via como questão ferrenhamente defendida pelo presidente? A favor do povo, querendo que o Brasil seja sério, que pare a corrupção, que o Brasil entre nos eixos, tudo assim. E lembra quando vazava áudios do Lula? Que ele dizia, eu vou lá, dou um discursinho, o povo todo me aplaude. Eu não entendo nada de número, mas eu jogo os números tudo no ventilador e o pessoal me aplaude. Está entendendo? O povo que se lixe, é o que eles diziam. E o Bolsonaro o tempo todo defendendo o quê? A estabilidade, que a economia se reerga, que o país cresça e a favor do povo. Isso foi importante. Então, politicamente, cresceu muito. E, ao contrário do que o Teich fez, o Moro foi para a Globo de novo. Porque, Silvas, aonde que o Moro foi fazer o print do WhatsApp? Na Globo, entregou em primeira mão. E agora a entrevista dele. Não deu certo. Nacional. Não deu certo a reunião? Pois eu vou dar uma entrevista. Fantástico. E detonou. Fantástico. Não resolveu nada. Então foi bom para a economia, Valdir, e para a política. Esse foi uma decepção nacional, esse rapaz. Esse Moro... Eu não sei se vocês acompanharam. Ele esteve no topo da montanha e hoje está dentro do vulcão. E agora acho que esgotou as armas que ele tinha. Mas o Moro, com essa atitude, ele conseguiu unanimidade. Ele já era odiado pela esquerda. E agora passa também a ser contestado pelo time do Bolsonaro. Tá? Mas assim, eu não sei se vocês acompanharam a reunião, chega um momento que fica claro assim, que existe um mal-estar de alguns ministros e muito forte do presidente em relação a alguém na reunião. Certo? Sim, mas é dirigido a ele. Completamente. O olhar, e ele chega e ele não aguenta o olhar 43 isso. Que o Bolsonaro deu para ele. Num determinado momento, ele não suporta mais aquela fritura e ele pede licença e se retira um pouquinho depois do meio da reunião. Tá? Porque, de fato, todo o alvo da reunião, não há dúvida de que era o ex-ministro Moro. Foi fritadíssimo. Fritado. Botaram ele dentro do... Ele não tinha, diria até o seguinte... Botaram ele no fone elétrico. Ele não tinha outra atitude a tomar que não fosse retirado do governo depois dessa reunião. Mas o presidente declarar, e aí se vira, mas assintosamente, assim, olhando para ele, dizendo, pior do que não ter informações é ser desinformado. E olha para ele. Não tem saída. Agora tem o Weintraub, né, que é o ministro da Educação. Ele tem uma postura quase de militante, muito mais até do que de ministro. Né?
E ele coloca claramente, tem muitos ministros aqui com uma agenda própria. Eu não sei se você sabe, agora eu falei e me dei conta. Por que o Bolsonaro diz que pior é ser desinformado? Não. Muito bem. Houve uma reunião uns dias antes desse dia 22, houve uma reunião entre o Maia, como é o... O Rodrigo? Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Alcolumbre e o Toffoli. Os três. Isso. Uma reunião na calada da noite para discutir impeachment do presidente. O Bolsonaro, por aquele serviço secreto particular dele, ficou sabendo da reunião. Isso. Questionou o Moro, né? O seu ministro da Justiça. Disse, poxa, Moro, como é que tu não me comunica, né, que desta reunião... O Moro disse, não houve reunião nenhuma, presidente. Aí está a desinformação. O Moro, para justificar de não ter prevenido o presidente, negou a existência da reunião. Bom, aí foi a gota d'água. Mais né? ainda. Mais ainda. E o presidente chega. Foi né? definitivo, né? Aquilo foi definitivo. Ali ele se autossentenciou. Foi. Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui com patrocínio Grupo Zafari, Hiper Zafari Bourbon, Supermercados Zafari. O supermercado que está contemplando a expectativa também das autoridades, porque está exatamente estabelecendo todo o rigor para clientes e seus colaboradores. Higienização absolutamente total, tudo de acordo com o regramento que estabelece os decretos. É assim que funciona o Grupo Zafari, Hipermercados Zafari, né? Zafari Bourbon e Supermercados Zafari. Estamos também com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul. Minha gente, ó, aqui o Barranco, que é um dos mais antigos patrocinadores do nosso programa, comunica que continua, mesmo agora que abriram o Barranquinho, e hoje não tem Barranquinho, segundas-feiras não tem Barranquinho, mas voltou a funcionar o Barranquinho e o Barranco, continua a teleentrega, tá? Porque a teleentrega, muita gente se adaptou, gostou do serviço de teleentrega. Claro que eles não poderiam ir no restaurante, na churrascaria, durante o regime que vedou os estabelecimentos comerciais. Mas tem muita gente que agora, não vou, está frio, está chovendo, vai continuar com teleentrega, às vezes vai direto no próprio Barranco ou Barranquinho. Então continua, e aquele esquema também de você pedir e ir buscar, está valendo ainda também, isso não vai terminar mais. Então o Barranco continua como o Barranquinho, com teleentrega e aquele serviço de você telefonar, fazer o seu pedido, diz, olha, eu passo aí daqui 20, daqui 30, daqui 1 hora, e está lá o seu pedido também à disposição. Silva, e essa teleentrega continua sendo gratuita? Não. Agora não. Agora é cobrado. Agora é cobrado. Agora é cobrado. É uma moto, mas são preços que não condiz não mais, justifica, entende? não Então, mas são preços que são motoqueiros credenciados do Barranco que tem um valor também Uma cooperativa civilizado, valor civilizado. Então, segue aí. Eles fizeram isso num momento em que ninguém podia. Claro, exatamente. Eles então eles patrocinavam a ninguém. entrega, né? É. Então, aqui, telefones do Barranco, 33316172. O Barranquinho hoje não, amanhã sim, é o 33336826. Então, tudo como dantes lá no Barranco, em teleentregas, né? Com as maravilhas, né? A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, subindo ou descendo a Protásio. Muito bem. A Subway não está fazendo entrega? É difícil, muito difícil. Tem um proprietário, a Subway, esta loja da Lime Silva, junto ao Zafari, ele tem um problema de jararaca no bolso. É complicado, o cidadão, ele é muito complicado. Não bota a mão. Ele não admite fazer uma concessão, um convite, um RP, uma cortesia, trocar por publicidade, uma permuta, nada. Vai ver que é a crise dos tempos de Covid-19. Não, essa crise é antiga. Desde que o meu ex-amigo Uba, vamos mudar de assunto? Eu queria, se me permite, Silva, rapidamente, nós não falamos ainda especificamente sobre, e bem rapidamente, sobre o palavrão e a liturgia do cargo. Sabe o que eu lembro? Eu lembro quando o Tancredo padecia no seu leito de morte e o José Sarney foi visitá-lo. O José Sarney, ele é muito da liturgia, né? E ele teve vergonha, o Sarney, de fazer assim, ó, dizer que o Tancredo deu um sinal de positivo para ele. Ele disse assim, com o perdão da liturgia do cargo, o Tancredo fez assim para mim. Pensa! Desculpa, tira as crianças da sala. Que frescura isso.
A liturgia do cargo. Olha quem falando. Eu prefiro que não roubem, que não matem, que não sejam corruptos. Hipócritas. Porque liturgia do cargo, eu estou por aqui com esse negócio. Palavrão, senhores. Palavrão é a filha do SUS. Palavrão é o plano de saúde do Senado, milionário, que pode ir para o exterior se tratar. Palavrão é a lagosta dos ministros da Suprema Corte, que não obstante estarem lá no oásis, precisam comer lagosta toda semana. Palavrão é você não ter dinheiro e ter que parcelar salário do servidor. Isso é palavrão. Palavrão é as pessoas morrerem na fila do SUS. Palavrão é as pessoas prometerem uma obra para a Copa e 6 anos depois da Copa não está nem na metade. Isso é palavrão. E as pessoas se preocupam, Buba, com os palavrões do presidente da República. Ah, não amola. Mas sabe que me ocorreu uma coisa assistindo, né? Quem já participou de reuniões de empresa, reuniões de conselho de empresa, quando a coisa não está fácil, é muito pior. Reúne a diretoria, o bicho pega, o pau pega, sobra para todo mundo, fala mal, palavrão dos concorrentes, quer dizer... E ninguém sabe. Aliás, em qual momento da história brasileira a sociedade teve acesso a uma reunião ministerial? Eu não lembro disso, não sei se vocês lembram. Eu acho que é a primeira vez, Uba. Valdir, o palavrão incorporou ao vocabulário português. Ele está incorporado ao vocabulário português. Nós temos expressões que, se tu excluir o palavrão, ela perde até o sentido. Não é? Ela perde o sentido. Quem é que está falando? Quem é que não diz, puta que pariu, não é? Quem é que não diz, que merda? Quem é que... Porra, mas isso... Porra, né? Agora, Uba, uma coisa... Uba, uma coisa é muito clara pelo outro, Uba. O presidente estava muito incomodado nessa reunião. Estava puto da cara. É isso aí. Palavrão. É isso aí. Não estava? Pode fechar o plano daqui a pouco, assim? Isso, legal. Fica muito bom assim também. Fica muito bom. Eu gosto. Agora, Uba, essa é a revelação dessa Silvas, quantas coisas liberaram? O problema não é... Eu gostaria que o Bolsonaro não falasse tanto palavrão. Mas eu gostaria que ele falasse o que ele faz na essência. Agora, o que eu já vi, a imprensa não comentou nada, as pessoas nuas, com crianças, no meio aquela exposição pornográfica, o grelo roxo lá do Lula, nada isso a imprensa comenta. É isso. Agora, tu falasse, né? Qual é o vice-presidente lá vou usar essa expressão aí, Sarney. Né? O Sarney não é da Academia Brasileira de Letras. Liturgia. Nunca falou nenhum palavrão. Olha o que ele fez contra o país. Isto! Esse é o verdadeiro palavrão. É o efeito da caneta negativo. Olha o palavrão que foi o assalto do governo da esquerda. Isso é um grande palavrão para a sociedade. Certo? Agora o cara está numa reunião privada, fechada. Não é uma reunião aberta. Não é para ser exposta. Foi exposta porque o STF decidiu que ia expor. Mas um sujeito que se diz o arauto da moralidade, aí, que vem falar em liturgia do cargo, e foi para se eleger para o Senado, ele foi se candidatar para um estado onde ele nunca tinha pisado antes lá. Isso que é palavrão. Isso que é palavrão, poxa. Muito bem, estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, minha gente. Estamos no canal 24 e o 524. 524 em HD da Claronet. Invadimos os mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul com a nossa grade de programação. E estamos no planeta Terra pelas plataformas digitais, né? Em rdctv.com.br. Estamos também no YouTube com RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Muito bem. Vamos aí com mais 2 minutos. Fala, Peroto. O juiz Sérgio Moro, eu estava dizendo antes, como eu ando passando, gastou toda a cartucheira que tinha. Deu tiro para tudo que é lado, não tem mais nada. Ele está sem arma, sem munição, sem nada. Acabou a munição dele. Agora, quem sabe, o governo decola e o Bolsonaro pode governar. Peroto. Ele foi lá para o Congresso, o Valdir falou, en passant antes, e estou concluindo, Silvas, que o programa está se encaminhando para o final, mas vocês lembram do que chamaram o Moro lá no Congresso, quando ele foi depor sobre o plano de segurança? Chamaram de ladrão, de corrupto, de criminoso. Esculhambaram com o Moro, toda a esquerda. Agora a direita não quer nem ver ele pintado. Ou seja, acabou, não tem trânsito em lugar nenhum mais. É verdade. Silvas, bem rapidinho aqui, ó,
uma telespectadora que me mandou aqui, ó. O Bolsonaro, além de ter feito a campanha mais barata da história, está reeleito para a próxima apenas com o vídeo do Celso de Mello sem gastar mais nada. Que espetáculo, hein? Hein? Que campanha, hein? Que campanha. Só para finalizar, eu diria o seguinte, ele quis expor o governo e ele acabou promovendo o governo e o presidente com essa atitude, me parece, tanto o STF quanto o ministro Moro. Eu acho que ele ajudou mais do que ajudou com a Lava Jato. Muito bem, vamos embora então? Fechou aí, doutor? Tá? O programa se despede, minha gente, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo. E amanhã, 19 horas, aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.